Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os animais. Será que eles evoluem? Será que para onde eles vão quando eles desencarnam? Será que eles reencarnam? Vamos lá conferir? E ao final, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, que assim você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Vamos lá? Gente, a ideia de fazer esse vídeo surgiu por causa de uma pergunta igual feita por duas pessoas no espaço de um dia. Num dia, Mando chega para mim e fala: Ana, meu cachorro morreu. Para onde é que ele vai? O que acontece? No dia seguinte, Mara chega para mim e fala: Ana, minha gatinha morreu. O que acontece com ela? Aí eu falei, bom, a vida está querendo me dizer alguma coisa, né? Uma mesma pergunta feita em 2 dias. Eu falei, então vou fazer um vídeo. Então vamos lá, gente. Vamos ver. Para começar, eu vou trazer aqui, tá, um destaque que veio no artigo que foi publicado no Reformador de julho de 1990. Olha lá, tá, o artigo é A Alma dos Animais. Olha lá o destaque. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal, desperta no homem. Ou seja, a alma dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal, move-se no reino animal e desperta no reino hominal. Não é isso? O que esses 4 reinos têm em comum? Princípio inteligente, tá? Que o princípio inteligente é um desdobramento, né? É uma modificação do fluido cósmico universal. O reino mineral são seres inorgânicos, tá? Enquanto que o reino vegetal, animal e hominal faz parte dos seres orgânicos. Então, vou fazer já um recorte, vou trabalhar em cima dos seres orgânicos. O que eles têm em comum? O princípio vital. O que é o princípio vital? A grosso modo, nasce, cresce, reproduz e morre. Certo? Vou fazer outro recorte. Vou olhar agora, focar reino animal. Qual é a característica do reino animal? Tá? Essa característica eu tirei do comentário de Kardec, lá da pergunta 55 do Livro dos Espíritos. O reino animal, ele tem um acúmulo da característica do reino vegetal, que é a vitalidade, e mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa? Inteligência limitada. Os animais, gente, eles têm um embrião da consciência. E eles já têm noção da sua própria existência e da individualidade. O que é isso? Ele consegue, gente, vamos pegar um exemplo, cachorro, tá? O cachorro, aí você bota 4 pessoas, dentre eles o dono, solta o cachorro. Ele vai identificar quem é o dono ou não vai? Não é isso? Ou seja, ele tem noção dele, né? Ele se conhece, né? Até eu trago o exemplo do gato, né? O banho de gato, né? Que ele fica se lambendo, né? Eles têm um instinto de proteção, de lamber a própria ferida, e isso vai tomando consciência do próprio corpo, concorda? E, ao mesmo tempo, ele tem noção do de fora, porque ele sabe identificar quem é o dono, quem não é. Tem outras características também, gente, como não tem livre-arbítrio, tá? Os animais, eles não são simples máquina, mas eles não têm o livre-arbítrio. Eles não espiam, não tem expiação para os animais. Eles progridem pela força das coisas e não pela vontade. Tá? Como assim? Olha só, gente, não estou dizendo com isso que os animais não vão ter vontade. Eles têm vontade, inclusive para a sua própria conservação. Certo? Como nós, humanos também, né? A gente também tem esse instinto de conservação. Só que nós temos uma coisa a mais do que o simples instinto, né? É a vontade do que? De progredir. É ter a consciência do bem e do mal. Porque os animais não têm. Gente, a gente não vai pegar cachorro, cavalo, papagaio, periquito, cobra, nenhum animal perguntando de onde vem para onde vai. Certo?
Aí, por isso que fala, a inteligência deles é limitada. Contrário da inteligência no homem. Certo? Eu não me recordo, Gênesis, em algum ponto da Gênesis faz a distinção entre a inteligência, uma inteligência, uma coisa é inteligência instintiva e a outra é inteligência moral. O animal tem a instintiva e o homem tem a instintiva e a moral. Vamos lá dar uma olhada? Capítulo 3, o bem e o mal, instinto e a inteligência. Isso está na Gênesis. Item 11. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É pelo instinto que os animais são avisados de que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, só em começo de vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos, para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras, para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. Uma coisa é, a reflexão, é essa a diferença. É a capacidade, a possibilidade de refletir. Se o homem vai refletir ou não, é o livre-arbítrio dele. Já o animal a gente não percebe, ele não vai até ele, não dá, por uma limitação. Certo? Mas eles evoluem? Claro que evoluem, né, gente? Aí eu até trago a reencarnação. São duas leis naturais, duas leis divinas. Estamos todos sob a égide de várias leis, dentre elas essas duas, o universo todo, que é a lei da progressão, e a lei da reencarnação. Vamos lá ver a progressão. Ora, gente, nós, enquanto seres humanos, nós evoluímos, e um dos objetivos, de vida é o quê? É a evolução, de crescer, de sair daqui melhor do que a gente entrou, não é isso? E em vídeos passados, reiteradamente falei, gente, olha, os planetas também evoluem. E os animais também. Eles não estão fora disso. Eles estão nesse universo todo. É a natureza. Como as plantas, como o reino... Tudo evolui. Vamos lá dar uma olhada no reino animal? Vamos ver que isso nos ajuda. Vamos lá. A gente tem, nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. O mamífero, na escala da progressão dentro do reino animal, mamífero está no topo. Nós somos mamíferos, só que a gente já está no outro reino, no hominal. Mas vamos lá. O topo da escala são os mamíferos. Se a gente para e observa e vê como é cada animal, o comportamento de cada animal dentro da sua espécie, a gente vê que ela vai e depois a outra, a espécie que vem a seguir já é essa aqui com algo mais também. Olha lá, a gente vê os anfíbios. Primeiro você vê os peixes dentro d'água. Depois você já pega animais que tanto dentro d'água quanto fora dela. E já na vida adulta está lá fora dela, A gente pega jacaré, cobra, a gente pega eles tanto dentro d'água quanto fora dela. Tartaruga, não é isso? Depois a gente já pega o quê? Já pega as aves. As aves. Tem aves que voam alto, como as aves de rapina. Você pega uma águia, você pega a galinha. A galinha, ela é uma ave, mas ela voa, mas não tão alto quanto uma águia.
Não é isso? Vamos andar mais para frente. Vamos entrando lá nos mamíferos. Você começa com os quadrúpedes, né? E aí tem uma infinidade, né? A gente tem cabra, tem ovelha, tem cachorro, tem gato, tem os felinos, né? Tem, enfim, vários tipos, né? E aí depois a gente vai para o macaco. O macaco, ele já anda ereto, né? Ele já dá conta de andar só sobre duas patas. Então, já dentro disso tudo já tem essa evolução. A gente percebe, né? É nítido isso. Que ele cresce. Há uma, né? Agora, quando é que, a pergunta é também, quando é que, tá? Eu encerrei enquanto ave, agora eu vou para o mamífero. Quando é que isso se dá? Eu encerrei agora como felino, agora eu vou para cachorro? Ou é o contrário, o cachorro é antes do felino? Né? A gente tem um felino selvagem, né? Se a gente pega tigre, onça, e aí depois você pega o gato, que já é felino, mas já mais domesticado. Não é isso? Quando é que passa? Cachorro, quando é que tem? É vaca? É boi? Quando é que vai passar? Não sabemos. Não dá ainda para a gente saber e não vi em lugar nenhum ninguém falando sobre isso. Eu acho que é um mistério, uma dúvida que eu acho que um dia ela vai ser sanada, né? Outra coisa importante, gente, de destacar também, quanto à questão da inteligência, que nos animais, a gente também, isso vê também, a gente vê a evolução, são os sentimentos. Os animais já têm os sentimentos. E bem claros. Por exemplo, se a gente pega um peixe, o nível de relação do peixe com a gente não é tão grande quanto um cachorro, vocês concordam? Por mais que a gente tenha um aquário dentro de casa e tenha um peixe lá dentro, a interação ela é um pouco menor. Tem uma troca muito maior com, por exemplo, um cachorro, um gato, um passarinho, não é isso? E os sentimentos, só que os sentimentos estão presentes em tudo, como medo, alegria, raiva, impaciência, isso tudo os animais já têm. Ciúme, gente, animal tem ciúme. Eu já tive prova disso, tem. Né? Eu passei por uma experiência, né? Eu já tive cavalo e, enfim, eu estava com os 2 cavalos meus, né? Dentro do curral. Eu deixei um numa ponta, solto, mas ficou numa ponta, eu estava na outra ponta do curral, um curral grande. Eu estava parando a crina do cavalo. O outro, meu puro sangue pangaré, eu falo que eu não trocava por aras de lusitano nenhum, porque eu adoro lusitano. Ele veio e começou a me dar cabeçada. Eu falei, piloto, tá com ciúme? Piloto, pera que eu já vou cortar a tua cliente também. Né? Um de cada vez. Não é isso? Ou seja, ele demonstrou o quê? Ciúme. Medo, por exemplo, você pega um peixe, né? E nesses vídeos de animais, a gente vê, de repente, vê um grande atrás correndo, você vê aquele cardume saindo correndo, o que é aquilo? Opa, vou ser predado aqui. Né? Tem peixes predadores de outros. Então, tem medo, né? Aí você olha para um cachorro, você quer ver medo, o cachorro encolhe, enfia o rabo entre as pernas, ali você olha e fala, o bichinho está com medo. Então já tem uma expressão, e nos mamíferos a expressão é mais fácil da gente ver, não é? Isso eu posso estar enganada, mas eu coloco uma coisa de evolução e está mais próximo da gente, não é isso? Então, gente, preciso falar de uma exceção, tá? A baleia, ela é mamífero e ela vive, né, ela é aquática, né, que ela vive na água, não é isso? Mas ela é uma exceção, certo? E o que eu falei aqui, né, eu fui trabalhando a questão da evolução do gênero dentro da regra, beleza? Então vamos lá, a gente viu que tem dentro da regra a evolução, né, partindo da peixes, anfíbios, aí vindo até aqui aos mamíferos. Vamos colocar aqui o macaco, vamos dizer que seja o macaco o último na escala progressiva dentro dos mamíferos. Logo, e aí ele, depois de macaco, ele já vai entrar no reino hominal? Gente, isso tem controvérsia, tá? Há 2 entendimentos que eu vou trazer agora para vocês. Vamos lá ver? Olha lá. Isso aqui eu tirei de um artigo que é Os Animais no Plano Espiritual. Isso tá
lá no site desse centro Ave Cristo, certo? Vamos lá ver? Primeiro entendimento. Para os defensores da progressão de animal para depois chegar ao reino hominal, esse sistema tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais. As diferentes espécies de animais procederiam intelectualmente uma das outras mediante a progressão. Assim, o espírito da ostra se tornaria sucessivamente do peixe, depois do pássaro, do quadrúpede até chegar ao humano. Segundo entendimento. Para os defensores da outra hipótese, há que cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Os do mundos mais adiantados que a Terra constitui igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens. Assim, desde a criação, há a distinção entre a criação da alma humana e da alma animal. E cada uma evolui dentro da sua espécie. Percebam? Primeiro entendimento diz, olha, sim, chegou no topo do animal, ele já entra no hominal. E o segundo entendimento já diz que não. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Gente, agora eu vou trazer duas perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos, que a meu ver, é um argumento que reforça o primeiro entendimento. Vamos lá dar uma olhada? Olha lá, tá? Livro 2, capítulo 11, Os Três Reinos, título 2, Os Animais e o Homem. Pergunta 604. Pois que os animais, mesmo os afeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou os seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Tudo em natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muitas restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que, na natureza, tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Agora vamos ver os animais e o homem. Olha lá, 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido um princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna o espírito. Então, entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de seus atos. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante o qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Percebam, gente, essas duas perguntas, elas reforçam esse primeiro entendimento, que, na verdade, é tudo o quê? É preparatório. É o mineral que prepara para o vegetal, que prepara para o animal, que por sua vez prepara para o hominal. E nós estamos nos preparando para o angelical. Percebam?
é uma evolução, é tudo encadeado e tem uma lógica. Porque quando lá o segundo entendimento chega e fala, olha, são tipos distintos, constitui, né, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, ele está dizendo que está fechado, ou seja, há um limite da evolução. O reino animal vai evoluir até aqui para. E o reino hominal, então, também vai ter limite. Percebam? Como é que é isso? Então no reino nominal não. No reino nominal vai para o angelical, mas o animal ele tá fechado em si mesmo? Não faz sentido. Percebam? O que o raciocínio nos leva, com o reforço dessas duas, trazendo esses dois argumentos, que são essas perguntas do Livro dos Espíritos, reforça esse ideia. Não, e nós ainda não estamos preparados ainda para entender e saber por quê. Porque eu já tenho uma pergunta, gente. Porque é o seguinte, se a gente olha para cima, a gente vê Júpiter, certo? Júpiter, a gente sabe que os espíritos ali encarnados são mais evoluídos que nós. Assim como os animais também. Certo? Então, como é que funciona? Como é que é esse reencarno dos animais lá? Aí o que me veio, aí é pensamento, reflexão, posso estar errada, é que, ou seja, os animais eles vão encarnando, reencarnando, aí inclusive em mundos mais superiores, aí depois, esgotou enquanto animal e todos, perpassando por todos os planetas, aí ele volta, e aí vai começar agora como hominal. Percebo? Eu não tô afirmando que isso seja verdade, não, gente. Eu só estou refletindo. Que até, o próprio, a gente já vê em várias respostas do Espírito da Verdade, falou assim: olha, vocês não estão preparados para isso, ainda não tem condição para saber. Quando for necessário, útil, for permitido, nós vamos saber. Agora, nada impede que a gente faça essas reflexões, até porque isso abre caminho, para que a gente tenha o conhecimento disso. Na hora certa nós vamos ter. Certo? Então, eu já deu para perceber, eu me filiu ao primeiro entendimento, tá? Que a progressão de animal, ele vai para o hominal. Até porque, gente, a gente tem um instinto, Vem também. Esse instinto, quando a gente encarna como hominal, não é, toma, eu vou dar esse conhecimento da inteligência instintiva para você. Não, isso foi conquistado. Por quê? Porque um dia eu já fui o reino animal todo. Eu já fui ameba, já fui sapo, eu já fui cavalo, cachorro, já fui macaco, já fui tudo. Percebo? Porque para hoje eu ter a inteligência instintiva, como você também tem, é porque nós conquistamos. Isso não foi dado. Isso é o quê? É trabalhado. Paulatinamente, gradativamente. Agora, o tempo que isso leva, só Deus para saber. Quando é que a gente sai, a gente dá esse passo dentro dos reinos. Então, gente, visto, com relação à progressão, agora vamos ver quanto ao desencarne. O desencarne, para onde vai, e o reencarne. Como é que isso é? Como é que isso se passa? Mais uma vez, isso vai ocorrer sim, porque isso é uma lei divina. Então, a mesma lei que serve para nós, seres humanos, vai valer para os animais também, como também vai valer para as plantas. Mas cada um dentro da sua realidade. Mas funciona. Olha só, para começar a falar sobre isso, gente, eu vou trazer a pergunta 597 do Livro dos Espíritos. Tá? Olha lá. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Percebo? Então é algo que vai sobreviver. E como que vai sobreviver? A pergunta 598, ela chega e fala assim: a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente. Olha lá, gente. Ou seja, esse princípio, ele, como foi dito na outra pergunta, ele sofre o quê? Uma individuação. Ele vai se aprimorando cada vez mais. Enquanto animal, ele
tem a individualidade, mas a consciência não, porque ele ainda não tem, ele só tem o embrião. Quem tem a consciência somos nós. Percebam? A individualidade ele vai manter. Também ele já teve todas aquelas experiências enquanto animais, ele vai manter aquilo também. E qual é o tempo dele de reencarne? Vamos ver a pergunta 600? Olha lá, a alma do animal sobrevivendo ao corpo fica no estado errante como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Gente, por aqui o que a gente pode extrair, né? Que o tempo de reencarne do animal é quase que imediato. Se não for imediato, vai ser menor, bem menor que o tempo do nosso reencarne. Tá? Gente, não tem jeito, eu vou fazer muita comparação com a gente, né, com o reino nominal, para a gente poder se situar. Vamos lá. Se a gente para e pensa, como é que funciona conosco, né? A gente desencarna, qual é o tempo do nosso para a gente reencarnar? É relativo. Pode durar pouco, como pode durar muito tempo. Vai depender do que? Necessidade, possibilidade, utilidade e permissão. Não é isso? Eu não vou entrar mais em detalhe. Isso é mais lá no Livro dos Espíritos, mais para frente, sim, a gente vai falar. Mas isso é muito relativo. Mas com certeza o do animal é menor do que a gente. Por mais que não dê para mensurar, chegar e dizer, olha, é tanto, porque não dá, mas a gente sabe que é menor. O reencarne vai ser, né, como ele falou assim, quase imediatamente ele vai ser utilizado. Então ele vai para o reencarne e quem vai definir isso são os espíritos incumbidos dessa tarefa, que vai saber quando que, né, vai ocorrer o reencarne daquele animal. Agora, gente, uma coisa que eu não tenho dúvida, que existe animal na pátria espiritual, sim, porque tem relatos em vários, né, na literatura, no de André Luiz, olha, no Nosso Lar, tem na Libertação, tem também Memórias de Suicida, tem relatos de animais na pátria espiritual. Não é isso? Gente, para terminar esse vídeo, eu vou trazer uma passagem que está lá na Gênesis. Olha lá, capítulo 3, o bem e o mal, destruição dos seres vivos, uns pelos outros. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Percebam? O animal, sim, ele evolui, ele desencarna e ele reencarna. Ele preexiste, ele preexiste e vai sobreviver ao corpo. E a você, Mando, Mara, né, e a todos os outros, assim como eu, que também passaram pela experiência, né, da perda do animal, né, pelo desencarne, né, o que eu tenho a dizer é o seguinte: quando a gente ama o nosso animal, a gente dedica a ele sentimento sincero, pode ter certeza, esse vínculo não se desfaz. É uma experiência que nós adquirimos e os animais também, né, tiveram essa vivência e vai levar isso para sempre com eles. Percebam? Faz parte, aí não tem jeito, né? Aquela coisa, né? É um momento que não tem jeito, a gente passa isso, né? Perda de entes queridos, né? Como de animais queridos também. Então a gente precisa cada vez mais, né, ter estofo emocional para passar e superar por essas situações, certo? Eu espero assim que eu tenha conseguido, né, clarear um pouco mais acerca desse assunto. Para mim, clareou bem mais. Isso eu não tenho dúvida,
certo? Então é isso. Ah, falar nisso, gente, tem uma outra indicação de um livro, Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano. Eu não li, tá? Mas é um livro que fala a respeito, né, de casos de animais, certo? Na espiritualidade, certo? Então é isso, né? Que todos vocês tenham um bom final de semana, né? Que Deus possa amparar a todos nós, né? Possa acolher todos os desencarnados, ampará-los na pátria espiritual, acolhê-los e encaminhá-los, assim como amparar todos né, os parentes que aqui encarnados ficaram, né? Que derrame muita luz, paz e serenidade sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!